Bom, então eu vou começar, tá, gente? Bom, boa tarde a todos, todas e todes. Hoje, então, a gente vai falar um pouquinho sobre os kits, os materiais, né, que vocês receberam. Antes de começar a minha fala, eu vou fazer a minha autodescrição, a minha audiodescrição, né? Eu sou a Flávia, sou uma mulher branca. Vocês estão, quem não está conseguindo me ver, né? Estou aparecendo para o público da cintura para cima. Estou vestindo uma blusa creme, que está escrito Mulheres na Ciência. Meu crachá tem vários botões de ciências, de meninas cientistas. Eu uso óculos, óculos de armação escura. Meu cabelo é curto, Chanel. Eu sou meio loira, meio castanho clara. E atrás de mim, eu estou na minha sala, né, no meu laboratório, e atrás de mim tem várias baterias carregando. Deixa eu ver se aparece. Um cacto, meus cactos e a minha cafeteira. Eu acho que é isso. Bom, a nossa intérprete é a Graziele. Ela é uma mulher branca, ela está de blusa preta. A gente consegue percebê-la, então, da cintura para cima também. Ela usa óculos de armação clara e está de cabelo amarrado. E ela é muito simpática. A nossa companheira aqui do projeto. Bom, vamos lá, então. Tem que passar para baixo. Bom, vou dar uma visão geral de novo. Acho que vocês todos já viram essa apresentação, essa parte da apresentação, mas eu vou repassar para que todo mundo fique na mesma página, né? O projeto, então, ele já está na terceira edição, né? São 3 anos que a gente desenvolve esse projeto. O primeiro projeto se chamou Escola e Universidades Públicas contra a disparidade de gênero. Aí o Semeando Ciência 2 foi cuidando da semente, então a gente tinha umas atividades mais voltadas durante o ano 1 e o ano 2, a gente desenvolveu sempre com a mesma escola. Então, o primeiro foi para apresentar essa diferença, essa disparidade de gênero, né, dentro da ciência, e depois, o segundo ano, a gente cuidou dessa semente, a gente alimentou essa ideia para os estudantes e para as estudantes. E agora o terceiro, então, é Meninas em Campo, né, que é um projeto específico de ciência cidadã. Ele é um projeto interdisciplinar, porque a gente trabalha, então, com saúde pública, epidemiologia, entomologia médica, georreferenciamento e bioinformática. E também é interinstitucional, porque envolve diferentes instituições brasileiras, né? Tem a UFBA, que é a Universidade Federal da Bahia, a USP, aqui de São Paulo, é o Instituto Butantan, a Instituição Internacional Women in Global Health, e diversas divulgadoras científicas e diversas escolas. Aqui a nossa equipe, eu não vou detalhar. A ideia, então, é apresentar referências, né, de mulheres cientistas, aproximando professoras, professores, estudantes e cientistas, propondo reflexões sobre os desafios de fazer ciência no nosso país, o quão desafiador é estar na minha profissão, no caso, na profissão que eu atuo, e que várias colegas nossas atuam, e também treinar os professores e as professoras para implementar atividades de ciência cidadã de forma multidisciplinar, e treinar as estudantes e os estudantes para serem capazes de realizar coletas de insetos de forma ética, criar, identificar os mosquitos de interesse médico, né, via sistema especialista, e analisar e divulgar seus resultados, também atuando como vigilantes civis em saúde. E, enfim, a ideia é que a gente, então, promova essa sensibilização e promoção
dessa ideia, né, de equidade de gênero, então, que homens e mulheres eles tenham o mesmo espaço nas ciências e em outras áreas, né? É simplesmente isso que a gente tem de objetivo, assim, não, a gente não quer que mulheres tenham mais destaque do que homens, a gente quer que as mulheres tenham as mesmas oportunidades do que os homens, né? Bom, a gente já falou, então, aqui eu não vou detalhar, são essa parte aqui de cima que eu estou passando direto, em relação ao documento que vocês receberam, que as escolas já assinaram, os termos, né, que as escolas já assinaram. E aí aqui é o nosso website, deixa eu ver se eu consigo acessar, para mostrar para vocês. Opa! Então, aqui nós temos o nosso site, então tem a introdução do site, né, o projeto, quais são os nossos objetivos, nossa missão, e é aqui nesse site que vocês vão poder acessar o cronograma, tanto para docentes quanto para os discentes, a gente já depositou ali, outros documentos, os formulários, os termos de consentimento, termos de uso de imagem, todos esses termos, esses documentos estarão disponíveis, eu acredito, até o final dessa semana nesse site, mas vocês também receberam nos kits, né? E aqui tem a nossa equipe e todas as instituições envolvidas. Então, nesse site, tenham esse site salvo com vocês, para que vocês, se tiverem alguma dúvida, alguma questão, vocês sempre podem acessar esse site. Eu também vou colocar na descrição do nosso grupo de WhatsApp. Bom, deixa eu voltar para a apresentação. Então, dentro do kit que vocês receberam, uma das coisas que tinha lá eram os termos, os TCLEs. Esses termos, então, a gente tem, na verdade, são 3, né? Vocês receberam 2, porque um deles as escolas já receberam, já assinaram, e por isso que a gente mandou os kits para vocês, porque as escolas já concordaram com isso. Então, agora nós temos 2 termos, um termo que é para os docentes, ou então para os discentes maiores de 18 anos, e o outro termo que é para os discentes menores de 18 anos. Eu preciso que vocês encontrem esses formulários, esses termos, vão padronizar os nomes, né? Então, encontrem esses termos nas suas caixas, distribuam para os seus alunos e para as suas alunas que vão participar do projeto, e vocês também preencham, assinem e batam uma foto e nos enviem por e-mail. E guardem isso para que no final do projeto vocês enviem tudo pelo correio para a gente, como eu vou explicar mais para frente. No caso dos alunos e das alunas, dos discentes menores de 18 anos, a gente precisa que os responsáveis ou as responsáveis por eles e por elas preencham isso. Então, a gente sabe que demora um pouquinho para levar para as escolas, né, para os alunos levarem para casa e os pais assinarem. Então, eu peço que vocês façam o quanto antes isso, porque a ideia é que a gente aplique um formulário, um questionário, para que os alunos respondam antes de a gente começar a fazer as atividades com eles. E aí, se a gente só consegue aplicar esse formulário se esse termo tiver assinado. Então, a gente precisa correr com esse formulário para que a gente consiga seguir o cronograma. A mesma coisa os docentes, né? Vocês já começaram as atividades, o formulário talvez, né, o questionário que a gente vai aplicar com vocês e que já pedi para alguns responderem, talvez tenha um pouco de viés, porque vocês já começaram a ter acesso a essas informações,
Mas, mesmo assim, é importante que vocês respondam para que a gente tenha esses dados guardadinhos para se a gente quiser depois, mais para frente, divulgar esses dados, né? Claro que a gente vai divulgar com todo, como já está escrito nos termos, né? Com toda a questão de sigilo, a gente não vai divulgar o nome das pessoas, é mais para que, se a gente quiser fazer depois um trabalho científico em cima disso, a gente tem esses dados, tá? Outra questão, outro documento que vocês receberam foram os questionários ou formulários. Tem dois tipos também, tem os para os docentes e para os discentes. Os dos discentes, que são os alunos, as alunas, é justamente o que tem essa informação aqui que eu destaquei. Então, que está escrito o seguinte: caso não consiga responder a questão dessa sessão, peça ajuda ao seu responsável, mãe, pai ou responsável legal. Então, vocês vão conseguir diferenciar. Eu quero também que vocês, então, depois que preencherem o termo, vocês já respondam uma via desse formulário, sem pesquisar, sem consultar nenhum lugar, né, usando só a experiência de vocês, justamente para a gente ver o quanto esse projeto vai influenciar na vida de vocês ou não. E também, depois que os alunos e as alunas devolverem o termo assinado pelos pais, vocês enviem, passem esse formulário aqui para eles e para elas, tá? Que é o de discentes. Bom, aí eu vou voltar rapidinho no cronograma, que a Paty já falou sobre isso no nosso encontro anterior, mas eu vou voltar só para a gente reforçar algumas questões. No cronograma, que vocês podem acessar lá no site, mas vocês também receberam por e-mail, pelo WhatsApp, tem dois tipos de atividades para cada semana. Tem a atividade A e a atividade B. Na atividade A, vai ser sempre a atividade que vocês vão ter contato direto com a gente. Então, que a gente vai estar fazendo como hoje, né? Tem a parte síncrona, e algumas escolas vão ver a parte de forma assíncrona, né? Mas, ainda assim, vocês têm o contato com a gente direto, ou parcialmente direto. Mas tem a atividade B, que a atividade B é uma sugestão para que vocês apliquem ou durante as suas próprias aulas, ou se vocês forem for alguma escola que tem 2 encontros semanais, então um encontro semanal usa o vídeo, né, ou a atividade síncrona que a gente está fazendo, e o outro encontro da semana vocês desenvolvem a atividade B, tá? Não é obrigatório, é uma sugestão. E aí, como a gente começa no dia 29/8 com as atividades com as estudantes e os estudantes, eu preciso que vocês me entreguem os TCLEs e os formulários até essa data, tá? Então, já anotem aí na agenda de vocês o deadline que a gente tem, nosso prazo, que tem que ser antes do dia 29/8, eu preciso ter esses formulários comigo, tá? Bom, e aí aqui eu não vou repassar toda a parte do cronograma que vocês já viram com a Paty, mas nós temos uma parte que é teórica, e aí para essa parte teórica, nos kits de vocês receberam 2 livros, que é o livro Viver no Futuro, ainda tem clima para isso, e o livro O Fantástico Mundo dos Mosquitos. Esses 2 livros vocês podem compartilhar com outros docentes para que façam atividades de forma interdisciplinar, com ficha de leitura, o que vocês quiserem. Usem também para o plano de trabalho, para o plano de aula de vocês. Usem para essas atividades letra B, né, que eu comentei com vocês, que são as atividades que são uma sugestão, né? Então, usem e abusem desse livro. Vocês também receberam algumas canecas como brinde, foi só um mimo que a gente quis dar para vocês, aí vocês escolhem se vocês deixam com os professores envolvidos ou vocês sorteiam para os estudantes, para as estudantes, fiquem à vontade. E nessa parte teórica, então, vai ser muito mais aula expositiva, que vai ser a gente dando essas palestras, essas aulas para os alunos, e vocês fazendo algumas atividades com eles também. Está como teórica, mas vocês podem já desenvolver alguma coisa mais prática, né?
Até teve uma professora que comentou comigo sobre já começar a levantar alguns dados para poder participar da feira de ciências da cidade ou da escola dela. E aí, vocês já podem ir fazendo, vocês são livres para isso. A única coisa que a gente pede como obrigação, assim, entre aspas, é que vocês participem, né, e assistam às aulas ou às atividades do tipo A. Bom, aí entrando na parte de atividades práticas, então, eu fiz aqui um organograma, que está dividido da seguinte forma, então, tá? A gente vai ter os estudantes que vão ser responsáveis por coleta dos insetos e os responsáveis pela coleta dos dados. Isso na primeira fase de atividades práticas, tá? Para todas essas funções, os alunos e as alunas, eles vão receber um crachá, que eu já mostro para vocês. Mas só para vocês entenderem que, então, a gente tem papéis separados para cada estudante. E é importante que esses papéis sejam revezados. Então, sei lá, se a cada 15 minutos ou a cada tantas atividades que aqueles alunos fizerem naquela função, vocês podem trocar para que todos os alunos participem de todas as atividades. Aí vocês estão dentro da sala de aula, vocês é que sabem a melhor forma de fazer isso. Então, fiquem à vontade. Então, nessa primeira fase, a gente vai ter os responsáveis por coleta dos insetos e responsáveis pelas coletas de dados. Os responsáveis pela coleta dos insetos vão montar as armadilhas, instalar as armadilhas, ligar a bateria, conferir e avaliar, né, se a armadilha está funcionando. E os responsáveis pela coleta de dados vão preencher uma ficha ou algumas fichas de coleta, que eu já vou mostrar para vocês. Numa segunda fase, a gente vai ter, então, os responsáveis pela triagem e os responsáveis pela coleta de dados, de novo, tá? Aí, só que dessa vez, os responsáveis pela triagem vão visualizar os indivíduos, os insetos na lupa, que é esse microscópio que vocês receberam, essa lupa que vocês receberam, e vão aprender e vão utilizar o sistema especialista, que a gente vai falar um pouquinho dele mais para frente, num próximo encontro. Enquanto que os responsáveis pela coleta de dados vão preencher outras fichas e vão preencher também etiquetas. Essas etiquetas da parte da triagem, a gente precisa começar a enumerar os indivíduos, depois vai ficar mais claro para vocês, tá? E as fichas da coleta não precisa ser enumerado, tá? E aí a gente tem uma terceira fase, em que a gente vai ter responsáveis pela etiquetagem e responsáveis pela montagem dos insetos. Aí, os responsáveis pela etiquetagem vão recortar os triângulos e as etiquetas, que eu já vou mostrar para vocês, vão fixar os triângulos e as etiquetas prontas, já preenchidas lá na outra fase, nos alfinetes, e os responsáveis pela montagem vão fixar os insetos nos triângulos, tá? Depois vai ficar mais claro para vocês, eu prometo. Então, aqui, os crachás. Então, vocês percebam que vocês receberam no kit de vocês os envelopinhos de crachá, né, a parte plástica, e várias etiquetas já recortadas com a seguinte descrição. Me chamo, e aí tem uma linha para vocês preencherem, para eles, né, preencherem com seus nomes. E hoje serei o responsável ou a responsável pela montagem. Me chamo fulano ou fulana e hoje serei a responsável pela etiquetagem. Então, cada função tem um crachá. E aí vocês podem ir trocando esses crachás conforme o dia, conforme a atividade, tá? Aqui está a armadilha. A maioria das escolas recebeu um tipo de armadilha e uma escola recebeu uma armadilha igualzinha a essa que está na foto, tá? Mas a ideia, a essência da armadilha é a mesma. Então, a gente tem um prato, como se fosse um prato de pizza, uma forma de pizza, de metal, que ele ele protege a armadilha para caso de chuva, por
exemplo, para não bater muita chuva e a água não ficar batendo nos circuitos elétricos da armadilha. Além disso, tem uma parte de cima, que eu vou chamar de cabeça da armadilha, que tem uma ventoinha, um ventilador, uma lâmpada e uma grade, né, uma telinha. Tem uma outra parte que eu vou chamar de corpo da armadilha, que é um tecido, né, um voal, um tecido molinho, fino, quase transparente, que fica conectado, então, na cabeça, né, da armadilha, e embaixo tem um potinho onde onde os mosquitos vão ficar. Essa armadilha específica tem esse copinho de plástico embaixo, né, aqui que eu estou mostrando para vocês. É um copinho embaixo, no fundo dele. E um copo que fica conectado do lado, que parece um copo de milkshake, com canudo, que é para colocar gelo seco. Não vamos usar esse aparato nesse momento, mas essa armadilha, que foi para uma única escola, ela tem esse equipamento aqui, essa parte aqui, mas não precisa se preocupar com ela agora. As demais escolas, a única diferença que tem dessa armadilha é que não tem esse copinho de baixo, é tudo um tecido só. E a bateria dessa armadilha aqui, ela é pendurada, é uma bateria maior e ela fica pendurada numa bolsinha. Nas outras escolas, a bateria é conectada naquela forma de pizza lá em cima. E aí, essa bateria, ela de tempo em tempo, ela precisa ser carregada. É importante que, ao carregar, a gente sempre ligue vermelho com vermelho e preto com preto, né, no caso da bateria. Ou então, nas outras baterias que são como se fossem umas pilhas, tem o lado certo para colocar no carregador, que foi para vocês também no kit. Para instalar essa armadilha, então, a gente conecta todas as peças, amarra uma cordinha, né, a ponta dela, e pendura em algum lugar. A ideia é que vocês coletem os mosquitos na região da escola, né, na área da escola. Aí depende, se vocês têm um pátio, se vocês têm uma parte bem arborizada, ou se vocês não têm essa parte arborizada, mas tem ali a parte que fica mais protegida na parte de fora da escola. Ou se aí vocês percebem em cada escola as particularidades de vocês, onde vocês vão poder instalar, onde vocês não vão poder instalar, onde é mais certo de pegar mosquito, onde é menos certo de pegar mosquito, onde é mais perigoso de alguém mexer ou é menos perigoso de alguém mexer, tá? E aí a ideia é importante, isso é muito importante, que a armadilha ela sempre fique ligada enquanto a gente está coletando os mosquitos, porque aí a ventoinha faz um vento empurrando os mosquitos para baixo e eles não conseguem voar para fugir da armadilha. Se a bateria ela acabar no meio da noite, por exemplo, se a gente deixar ela ligada durante a noite toda, né? E no outro dia a gente ir lá fiscalizar essa armadilha. E a gente deixar a noite toda e a bateria acabar no meio da noite, por exemplo, os mosquitos vão voar tudo para fora da armadilha. Então, quando a gente estiver trabalhando com essa armadilha também, é importante que, se eu decidir, né? Não fechamos a coleta. Hoje é o dia de coleta, já terminou a coleta, mas a bateria ainda está funcionando, está tudo certo. Eu vou fechar esse tecido, vou amarrar esse tecido e depois eu vou desligar a armadilha, para que a gente não corra o risco de desligar a armadilha e os mosquitos saírem antes de a gente fechar esse tecido. De antemão, a gente já também mandou para vocês uns fragmentos de coleira de cachorro, de gato, que tem um inseticida junto dessa coleira que ajuda a matar, então, esses mosquitos. Esses pedacinhos, então, a gente vai pedir para que vocês coloquem dentro desse saquinho ou dentro desse potinho aí, desse copinho, antes de ligar a armadilha. Qual é a ideia? Que a gente evite que tenha mosquito vivo e que ocorra algum problema com a bateria e que eles acabem fugindo. Então, a ideia é que eles caiam e eles já morram dentro da armadilha, tá? Mas sempre pode acontecer de ter um mosquito vivo, um ou outro ainda estar vivo, né? Então, a ideia é que vocês deixem ali até que todos eles morram e aí
vocês manipulem esses mosquitos. Quando for coletar também, é importante que todo mundo esteja com repelente, passe repelente no corpo, né? A gente deixa isso muito bem frisado, porque a gente vai estar trabalhando com mosquito. Então, a ideia é que vocês estejam ao máximo protegidos, né? Se puderem, se não for muito quente, né? Se puderem ir de roupa de manga comprida no dia e tal, é legal, porque é mais uma proteção. E aí a ideia é que vocês borrifem o repelente no corpo, não nas mãos. Não deixem que as mãos fiquem contaminadas, assim, né? Contaminadas entre aspas. Não fiquem sujas de repelente, porque aí vocês vão colocar o repelente a mão na armadilha. E aí pode ser que vocês acabem sujando a armadilha com o repelente, né? Bom, aqui então, falando sobre o repelente, vocês também receberam, junto com o saquinho da coleira, os fragmentinhos da coleira, vocês receberam umas luvas, então sempre orientar os alunos e as alunas a usarem as luvas quando forem mexer nessas coleiras. Aqui, então, um exemplo da armadilha onde vocês vão precisar colocar esses fragmentos da coleira. A tabela, eu tinha falado outro nome. As fichas que vocês precisam preencher na coleta é essa que tem o nome coleta em cima, tá? Então, aqui é a parte do número que eu falei que não precisa ter, não precisa colocar nada aqui, nada coleta, tá? Aí o bioma, é legal que os alunos já preencham qual é o bioma em que a escola está localizada, então vocês já podem trabalhar isso com eles, vocês podem trabalhar também com a professora de geografia ou professor de geografia sobre os biomas, aproveitar essa informação. Quais a identificação da paisagem, né? Foi no pátio, que tem muitas árvores, tem árvores frutíferas, ou não tem árvores frutíferas, na quadra de esportes, onde não tem nenhuma árvore perto, é um local onde tem muita circulação de humanos, ou com pouca circulação de humanos. Então, toda a informação que vocês puderem colocar aqui vai ser ótimo. Quem coletou, ou quais pessoas, né, foram responsáveis pelas coletas, e a data da coleta, né, os dias, o horário, e se foi no período da manhã, da tarde ou da noite, e qual era a condição climática. Estava chovendo, estava ventando muito, estava muito sol, estava uma temperatura mais fria, estava uma temperatura mais alta, todas essas informações aqui devem ser colocadas aqui. A ideia é que a gente faça uma coleta só, tá? Mas se vocês tiverem tempo, tiverem momentos, né, para fazer essas coletas, ou se deu algum problema, tiveram que repetir a coleta, vocês vão marcando cada vez numa linha, tá? Então, cada coleta, essa ficha é para ser preenchida a cada coleta, tá? Cada evento de coleta. Aí aqui, a parte né, vocês também receberam, além da armadilha, os dois grandes equipamentos que vocês receberam foi a armadilha e o microscópio, né? A lupa. Então, vocês receberam, aqui é o microscópio montado, vocês receberam também um cartão de memória, vocês precisam encaixar, tem um espacinho de um lado do outro, não lembro agora qual, para vocês encaixarem. Com esse microscópio, vocês vão ligar ele, vocês vão perceber que dá para focar, tem a questão da luz, vocês vão conseguir ver os mosquitos com detalhes. Vocês vão conseguir também fotografar. Tem um botãozinho ali que, se eu não me engano, se chama OK, e aí vocês vão clicar e cada vez que vocês clicam, ele bate uma foto, tá? E ele vai guardando essas fotos, então, dentro do cartão de memória. Aqui, o que eu falei que vocês
estudantes, né, que vão ficar responsáveis por cortar os triângulos, as etiquetas, porque a gente vai ter 2 etiquetas. Isso eu vou tentar deixar mais claro, né? Na parte da triagem, então, teve a coleta. Coletaram, preencheram as tabelas, maravilha. Aí a gente tem uma etiqueta, uma das etiquetas é a etiqueta de localização. Então, vocês vão ver que tem a palavra coletor ou coletora. Essa etiqueta tem que ser preenchida com as informações que foram preenchidas na tabela lá da coleta. Aquela primeira tabela que eu falei para vocês. A outra etiqueta, que vai ser a etiqueta de identificação, que está escrito determinador ou determinadora, essa etiqueta vai ser preenchida durante a triagem, tá? Então, na verdade, as duas podem ser preenchidas durante a triagem, mas o que eu quero dizer é que a etiqueta de coleta é com a informação da coleta e a etiqueta de identificação é com as informações da identificação. Aí, aqui, por exemplo, na etiqueta de coleta, vocês vão ver que tem a opção número, vocês não precisam colocar nada nesse número. Na etiqueta de determinação, de identificação, vocês vão precisar colocar número. Que número vai ser esse? O número que vocês vão colocar lá na tabela. Então, vocês têm 2 tabelas, uma tabela de coleta e uma tabela de triagem e identificação. Então, para a gente não se perder, isso a gente vai explicar com mais detalhe no dia da aula prática, tá? Direto com os alunos, mas só para vocês terem uma ideia do que vocês têm aí com vocês. Então, vocês vão ter, quando a gente coletar, eu espero que a gente tenha muitos mosquitos. Vai ter mariposa, vai ter outros indivíduos também, outros insetos. Os alunos vão precisar separar esses indivíduos, né? Que a gente vai explicar direitinho como é que faz. E aí a gente vai separar os bichos que são mais parecidos dos que são menos parecidos. E aí a gente começa a enumerar o indivíduo 1, o indivíduo 2, para que a gente tenha um acompanhamento da informação desse indivíduo, para que a gente, vamos supor, eu identifico esse indivíduo, esse mosquito, como um Aedes aegypti. Eu tenho que saber que o número 1, o indivíduo número 1 é o Aedes aegypti, para eu não confundir depois com o número 2, que vai ser outra identificação. Então, para ter essa organização, a gente tem essa tabela, e aí o mesmo número dessa tabela é o número que vem aqui para a etiqueta e a informação taxonômica que vem aqui para a etiqueta. E aí, quem determinou? Quem é que identificou esse indivíduo? Ah, foi a Maria? Então, bota a Maria. Foi o João? Bota o João, tá? Então, os números, a data da triagem. Então, eu coletei semana passada. E agora, estou fazendo a triagem essa semana. Então, bota a data dessa semana. Quem é responsável pela triagem? Quantos indivíduos, né? Geralmente vai ser um. A cada número vai ter um indivíduo aqui. A identificação taxonômica, se é Aedes aegypti, se é Culex quinquefaciatus, enfim, a gente vai ensinar isso para os alunos. E quem que determinou. Então, percebam que tem uma diferença entre quem é responsável pela triagem e quem é o determinador ou a determinadora. A triagem é mais para separar os indivíduos. A identificação, a determinação daquela espécie é a parte que a gente vai olhar as características do corpo desse mosquito e saber se é mosquito A ou mosquito B. Eu acabei não colocando a imagem aqui, mas vocês receberam também placas de Petri, que são plaquinhas circulares transparentes. Essas plaquinhas elas vão ajudar muito na parte de separação dos indivíduos em grupos, né, em grandes grupos, pelo menos. O que mais que vocês receberam? Vocês receberam cola branca. Essa cola branca ela vai servir para quê? Vocês percebam que aqui no canto direito da imagem tem no meu slide tem uma imagem. Essa imagem eu vou descrevê-la para vocês. Tem um alfinete fixado numa estrutura, que é o isopor que vocês receberam, essa placa de isopor. Nesse alfinete, a gente tem fixado um triângulo de papel, que vocês também receberam, e 2 etiquetas, uma etiqueta de identificação e uma etiqueta de localização, que vocês também receberam. Na ponta desse
triângulo que está fixado no alfinete, a gente tem um mosquito grudado, colado. E a cola ela vai servir para isso, então, para vocês colarem esse mosquito na pontinha do triângulo. Para auxiliar nessa manipulação desses indivíduos, vocês receberam também pinças, pincéis, aí receberam o isopor, placa de isopor, receberam também alfinetes, e aí a cola que eu comentei, né? Vocês receberam também alguns tubos Eppendorfs, alguns microtubos de plástico, e um potinho com sílica. Para que vai servir isso? Vamos supor que vocês não conseguiram criar todo o material, porque coletou muita coisa, não teve tempo para todo mundo olhar os indivíduos. Vocês vão pegar o que sobrou de animal, de inseto, colocar dentro desses tubos, aí dividam de uma forma que não fique muito amassado, muito apertado, né? Mas dividam uma quantidade legal entre um Eppendorf e outro, um tubinho e outro. Coloquem dentro de um... Se eu não me engano, esses Eppendorfs já estão furados, a tampa já está furada. Vocês vão colocar esses Eppendorfs. Então, os insetos vão estar dentro do Eppendorf fechado. Esse Eppendorf vai estar dentro de um saco, vocês coloquem dentro de um saco, com essas bolinhas azuis, que são a sílica, soltas nesse saquinho. Fechem esse saquinho. É importante que vocês identifiquem nos tubinhos ou no saquinho de onde é esse material, qual foi a data da coleta e algumas outras informações que sejam interessantes para que a gente consiga depositar na coleção esse material. Mas o essencial que a gente precisa é local de coleta e data de coleta, tá? Então, feito isso, vocês vão mandar para a gente por correio, junto com as fichas. Lembra que eu pedi lá no começo que vocês me guardassem as fichas, os documentos para vocês me mandarem os originais pelo correio? Na hora que terminar todo o projeto, no final do ano ou no começo do ano que vem, vocês me enviem tudo isso pelo correio, tá? E aí a gente vai ter várias atividades práticas, né? A gente já comentou um pouco sobre isso. E aí, o que eu preciso de fato, em termos práticos, né, que vocês façam? Então, vocês participem dos encontros, de preferência 2 vezes por semana, lembrando da atividade A e da atividade B, que vocês assinem e nos enviem o termo de consentimento, lembrando que vocês receberam, tem impresso aí com vocês, o termo de consentimento do nosso projeto. Tem um outro termo que eu vou precisar que vocês também preencham, pelo menos os professores, que é do British Council. Eu acho que eu mandei por e-mail para vocês, mas quem não tiver esse TCLE ainda, do British especificamente, me avisem que eu mando de volta. Por que eu preciso desse também? Porque como o nosso projeto está dentro do projeto maior, que é do British Council, eles pediram que a gente tenha essa declaração também. Então, se possível, que vocês preencham também e me mandem. E também, uma outra coisa que eu preciso que vocês façam é que entreguem, coletem e nos enviem o TCLE dos estudantes ou dos responsáveis, né? E a mesma coisa do British Council, que é o uso da questão do uso da imagem. Outra coisa que a gente precisa é que vocês respondam e nos enviem o formulário maior de 18 anos, né? Que é os docentes, e que entreguem, coletem e nos enviem os formulários dos estudantes. E também que vocês registrem todas as atividades por meio de fotos e vídeos e depositem essas fotos e vídeos em pastas com o nome das escolas de vocês, que estão nesse link aqui, ou quem quiser bater um print ou filmar aqui a tela, vocês vão ver que tem um QR Code, e aí vocês conseguem entrar nessa pasta e conseguem, então, ir soltando as imagens lá. Isso vai ser bom, porque aí a gente já reúne as imagens, tudo num lugar só, e aí a gente consegue utilizar essas imagens, que vocês vão disponibilizar para a gente, e vocês também já têm tudo guardadinho num lugar só, para depois criarem o relatório no final do projeto. Que é a última coisa que eu preciso. Então, que nos entreguem um relatório simples, não é nada muito elaborado, a gente pretende fazer um modelinho para mandar para vocês, mas não é nada muito elaborado, é uma coisa que vocês consigam mostrar para a gente como que foi, como que ocorreu essa atividade na escola de vocês e
meio que dar um feedback para a gente, sabe? E é isso. E aí a gente, no final do ano, a gente gostaria de receber esse relatório, então, de vocês. E aí, obviamente, outras coisas que a gente precisa, que eu acho que eu já falei algumas vezes, é que vocês salvaguardem os equipamentos e os materiais recebidos, né? Que vocês cuidem desse material para que esse material ele possa ser utilizado nos próximos anos, ou por vocês ou por outros professores que tenham interesse. E que vocês enviem para a gente por correio todos os formulários de TCLEs e todos ou parte da quantidade geral dos mosquitos que forem coletados. Então, o que sobrou, vocês não conseguiram montar, ou até os que vocês montaram, vocês podem guardar alguns para vocês terem como uma coleçãozinha para vocês na escola, para vocês utilizarem em outras aulas, em outros anos. E aí, separem um pouquinho para vocês ficarem aí, e o restante vocês mandem para a gente, porque aí para a gente também é importante, que aí a gente deposita aqui na coleção e a gente tem esse material testemunho do que foi essa atividade. Bom, é isso. Aqui tem o contato, né, que vocês já sabem, você tem meu WhatsApp também. Quem ainda não seguiu todas as redes sociais que estão envolvidas no projeto, podem seguir, que a gente vai ficar divulgando as imagens lá, as fotos, as coisas, o acompanhamento. Também compartilhem com a gente, se as escolas de vocês têm alguma rede social, para que a gente siga também e acompanhe. Sempre quando postarem, marquem a hashtag Meninas na Ciência, ou, Meninas na Ciência não, a hashtag Semeando Ciência, ou então a hashtag Meninas em Campo, para que a gente acompanhe, né? Semeando Ciência ou Meninas em Campo. E é isso. Se tiverem alguma dúvida agora. Da outra vez, a gente parou a gravação durante as dúvidas, mas como surgiram várias dúvidas que eu acho eram interessantes até para outras pessoas, eu acho que, se todo mundo concordar, a gente pode manter a gravação, as perguntas também, como a gente tem 10 minutinhos ainda, a gente pode manter, então, as perguntas gravadas e com interpretação de Libras, para que aí outros professores podem aproveitar. Pessoal que está assistindo, podem abrir as câmeras se quiserem, fiquem à vontade. Espera aí, eu estou tentando parar de compartilhar minha tela. Pronto. Alguém quer perguntar? Sabrina, Fernanda, Thaís? Tá tudo claro? Olá. Tá bom, né? Boa tarde. Boa tarde. Eu tô um pouquinho, assim, em dúvida quando chega perto a coleta, na questão da montagem da armadilha e tudo direitinho. Você vai dar suporte aí, porque eu não tenho muita experiência com essa parte. Maravilha. Então, é isso que a gente pretende fazer com vocês. Ter, pelo menos uma vez por semana, esse suporte direto, seja de forma síncrona, na atividade, ou pelo WhatsApp. Na verdade, o WhatsApp a gente vai ficar a semana toda. Vocês tiveram algum problema, a armadilha não funcionou, qualquer coisa que aconteceu, vocês mandem mensagem lá no nosso grupo. Eu tento responder o mais rápido possível, tá? Não respondi, estão desesperadas, me liguem, a gente dá um jeito de resolver, porque a ideia é que vocês não percam o timing, né? O tempo assim para vocês desenvolverem as atividades. Então, porque senão, vamos supor, aconteceu algum imprevisto na minha segunda atividade da semana. A primeira atividade vocês me têm, né? Ou tem alguém, alguma outra colaboradora ali ao vivo, né? Ou pelo vídeo. Mas na outra aula vocês não têm a gente presencial ali com vocês, né? Presencial entre aspas. E aí deu algum problema ou tem alguma dúvida, aí vocês ligam, a gente corre atrás de ajudar vocês. A ideia é que a gente esteja totalmente disponível para vocês, tá?
Fernanda? Boa noite, pessoal. Tudo bem? Eu tenho 3 perguntas. Primeiro, deixa eu ver se eu entendi. Desculpa, ô Flávia, eu não percebi que naqueles questionários tinham 2 tipos. Agora que eu descobri ouvindo a sua fala. E eu ia até perguntar por que tinham vindo tantos, porque eu contei 50 e nossa, como assim? Eu só vi do funcionário e tinham perguntas voltadas para o professor. E eu falei, como é que o aluno vai responder isso? Então, são 2 tipos, beleza. Então, antes de dar aquele questionário, eles têm que levar o termo de compromisso, os pais têm que assinar, eles primeiro têm que me devolver o termo de compromisso e só assim eles vão preencher o questionário. É isso, né? Ou então, se você quiser mandar tudo de uma vez só, você pode grampear ou botar um clipes, manda tudo, que aí eles já já pegam a assinatura dos pais e já respondem, entende? Tá. Então pode ser tudo junto. Porque tem o termo, tem o questionário e tem aquele outro do British Curso, não sei o nome. Isso aí. Segunda pergunta. Só deixa eu complementar, Fernanda, para deixar bem claro. A gente tem o termo, nesse termo que vai para as escolas, que vai para as escolas, não, vai para os alunos. Já tem. Não, peraí que meu fone acabou a bateria. Vocês estão me ouvindo? Eu estou te ouvindo. Eu desliguei o meu fone para o som não te atrapalhar. Não, maravilha, aqui eu não estava ouvindo vocês. Então, assim, tem um termo, nesse termo vocês já têm lá uma autorização de uso de imagem, tudo certinho. Mas, como o British Council pediu também isso, então, se vocês quiserem, vocês podem imprimir esse do British Council, que ele não foi impresso para vocês, tá? Mas eu acho que eu mandei por e-mail, mas a gente confere. Aí grampeia tudo, os termos. Então, o termo do Ciência, o termo do British e o formulário. E aí, o que vai acontecer? Vamos supor que teve alguns alunos que preencheram o formulário, mas não tem o termo assinado. Depois, eu não consigo usar esse questionário nas minhas análises, no meu estudo. Mas só isso que vai acontecer, entende? E também a gente não vai poder usar a imagem daqueles alunos, por exemplo, né? Porque não tem o termo assinado. Mas por isso que eu tinha comentado que a gente precisa mandar uma coisa e depois a outra, sabe? Que uma coisa depende da outra. Mas se vocês quiserem mandar tudo junto para economizar tempo, eu acho que pode ser. Maravilha. Ficou claro? Entendi. Ficou sim. Segunda pergunta. A gente só tem aquela plaquinha de isopor para montar os mosquitinhos, certo? Então, a gente não precisa de nenhum aparato maior, não. Porque eu também não tinha entendido. Porque eu tinha imaginado alguma coisa como um insetário, mas se é só aquela plaquinha, é algo pequeno. Então, eu não preciso de um espaço grande na minha escola para armazenar. Né? Não, a ideia é que aquela plaquinha, até eu não mandei uma placa muito maior, até sobrou aqui, mas eu não mandei maior porque não ia caber na caixa também. Mas a ideia é para que ela sirva de base para vocês montarem, trabalharem com os animais. Depois, se vocês quiserem criar um insetário, vocês podem pegar caixa de camisa ou aquelas caixas mais largas, mais pequenas, mais maiores, né? E aí forrarem com isopor e colocar os insetos ali para vocês guardarem para vocês. É importante, nesse caso, vocês sempre usarem cânfora. Cânfora tem na farmácia para comprar, aquelas plaquinhas, né? Ou naftalina. Naftalina não usa mais na coleção porque ela é carcinogênica, né? É cancerígena. Então, a gente usa só a cânfora, para que vocês evitem formigas, visitem essa coleçãozinha de vocês e acabem comendo os insetos, tá? Quando vocês darem para a gente o material, eu vou mandar também para vocês, que o Cisbio ainda não me retornou, mas tem uma autorização do Cisbio de coleta. Todas essas coletas que vocês estão fazendo vão estar dentro da minha coleta da minha licença de coleta de insetos, tá?
Então, vocês estão respaldadas e respaldados para coletarem mosquitos, caso tenha alguma fiscalização, alguém comente alguma coisa, que vocês estão coletando insetos sem autorização, vocês estão dentro da minha autorização, tá? Eu vou... Entendi. Então, essa placa onde a gente vai alfinetar os mosquitos, elas vão também no correio para vocês no final da pesquisa? Não precisa. Vocês Elas vão ficar no acervo da escola. Isso, É isso? eu acho que é melhor vocês usarem ela mais para manipular, para montar os bicos, e depois passar eles para alguma outra placa de isopor, para que essa placa de isopor fique mais para manipulação. Para mandar para a gente, eu prefiro até que vocês mandem eles sem montar, porque aí a chance de quebrar, de estragar é menor. Então, assim, sobrou, a gente montou só uns 10 e sobrou um monte de mosquito, manda para a gente, porque assim a gente não joga fora. Os mosquitos, se ficar muito tempo guardado aí de uma forma irregular, assim, ruim, né? De uma forma que vai estar preservado, vai fungar, vai ter bicho. Então, vocês mandem de volta para a gente. Aí a gente cria aqui e faz toda a parte de montagem da coleção. E última pergunta. Sobre isso, né? Tem um número de coletas, ou um número de espécimes, de indivíduos que vocês almejam, né? Que vocês esperam que a gente colete, 10 mosquitos, 20 mosquitos, ou não? Não, vai depender da dinâmica da escola de vocês. Se for uma escola que é para um córrego, ou se é uma escola que é uma área mais florestada, provavelmente vai ter mais mosquito. Ou se é uma escola numa região mais carente, que tem mais casos de dengue, geralmente, vocês vão encontrar muito, provavelmente vai vir muito Aedes aegypti. Então, isso que vai ser legal também de a gente observar nessas escolas de vocês. Por isso que a gente quer que vocês detalhem bem ali a parte do bioma, de qual é a característica da escola, batam foto, que a escola ela tem essas árvores, a escola não tem árvore, tem um córrego, o que tem? Tem uma parte do projeto que é para justamente os alunos caracterizarem o espaço da escola. Então, assim, ver o que tem, o que não tem, o que pode ser uma coisa atrativa para mosquito, o que não pode, sabe? Então, a ideia é essa. Mas não tem um mínimo, não. É o que der para... Assim, quanto mais vocês coletarem, melhor, né? Isso sempre vai ser melhor, porque para a gente, aqui para a coleção também, a gente vai ter mais espécime, vocês vão ter mais material para trabalhar, mas não tem um limite, não. Tá bom, Flávia. Obrigada pelas informações. De nada. Sabrina, tem mais alguma dúvida? Thaís, tem alguma dúvida? Eu tenho. Boa tarde, tudo bem? Vocês estão me ouvindo? Eu estou usando o 3G e às vezes ele fica falhando, não sei se vocês vão me ouvir bem. Bom, a primeira é com relação, na verdade é um pedido com relação a esse último formulário que você comentou do British Council, porque eu não sei se você chegou a enviar... Perdão, Sabrina, não te ouvi. Ok. A primeira, Sabrina, na verdade... Desculpa, eu não te ouvi porque está um negócio aqui fazendo barulho aqui. Sem problemas, eu repito. A primeira, na verdade, é um pedido para você enviar para mim esse formulário do British Council, porque se você enviou, talvez você tenha enviado a Aline. E assim, eu nem sabia desse formulário, então aí eu já agilizo essa parte, porque eu já estava pedindo para as alunas preencherem o TCLE. Então aí agora eu encaminho esse novo formulário e o questionário, porque eles sempre demoram um pouquinho para devolver, né? Então aí eu consigo ter isso num prazo razoável para poder te enviar antes da gente começar. Essa é a primeira coisa, né? Esse pedido. A segunda, o que eu queria tirar de dúvida é assim, essa aula síncrona que a gente teria, né? Esse momento que eu teria esse... Quer dizer, na verdade, eu estou entendendo que teria acho que está meio travado para mim, gente, vocês estão me ouvindo? Acho que não, minha conexão caiu. Vocês estão me ouvindo? Eu tô. Tá? Eu vou fechar o meu vídeo porque travou toda a minha tela aqui. E é 3G, gente, Eu acho que é a conexão da Flávia que travou. Aqui tá aparecendo para mim, para você e a de Libra. Só a Flávia que congelou.
Ah, então deve ter sido a dela, porque ela ficou congelada na minha tela, eu achei que era eu. Então vamos esperar ela voltar. Tá bem, obrigada. Eu acho que ela inclusive saiu. Voltou. Oi, vocês estão me ouvindo? Voltei. Oi. Então, Flávia, é o seguinte, esse momento síncrono da semana que vocês vão ter com a gente, existe um horário para isso? Que vocês já se organizaram? Porque eu sei que são muitas escolas, cada uma vai desenvolver o projeto em horários diferentes, né? Mas eu queria saber assim, se existe um momento que vocês vão, eu não sei se vocês estão pensando em gravar um vídeo, se vocês vão abrir um canal, porque isso ainda está um pouco confuso para mim. Assim, eu não sei se vocês querem que nesse momento, se a gente estiver num horário possível, a gente coloque as alunas para assistir também, porque eu estou entendendo que é um encontro discente, né? Então, assim, eu só queria esclarecer isso. E se for se tem esses horários, que horários seriam, só para eu tentar também entender se a gente vai estar, né, na escola, se de repente eu vou ter que ir atrás de uma gravação, como é que eu vou me organizar nesse sentido. Eu não sei se você está mutada, Flávia. Não tá, não tô te ouvindo. Perdão. Oi, tá me ouvindo? Vocês estão me ouvindo? Sim. Sim, Ai, gente, eu travei de novo, né? Não travei? Vocês estão me ouvindo normal? Não, Tá. estamos te agora Se, sim. ouvindo. se quiserem, eu vou pôr minha câmera aqui para ver se trava menos, tá? Estamos te ouvindo. O que acontece? Lá no site, vocês receberam pelo WhatsApp também, os cronogramas. Tem o cronograma do encontro formativo para os docentes, que são 4, a gente já está no terceiro, e aí tem mais um, que vai ser comigo também semana que vem. Aí a gente fecha os encontros formativos dos professores. Aí é só com os professores. Não precisa chamar as alunas para esse momento. A partir do dia 29, a gente começa as atividades com as estudantes e com os estudantes. Como são muitas escolas e cada escola tem um horário disponível diferente, a gente combinou, não sei se vai ser a melhor opção, é um teste, né? Depois eu quero o feedback de vocês, e até se vocês tiverem sugestões de como a gente pode fazer isso no próximo ano, mas a ideia é que a gente tenha a escola ou as escolas que tiverem disponibilidade na segunda-feira, às 9 horas da manhã, participam de forma síncrona. As demais vão assistir os vídeos. E aí vão ter esse apoio no WhatsApp, se precisar gritar lá, chama a gente que a gente vai estar lá. Mas aí não vai ser de forma síncrona, né? Aí, qual é o meu objetivo? Não sei se vai, né? Não sei se vai dar certo, a gente vai tentar. Como a gente vai ter as gravações na segunda-feira de manhã, às 9 horas, a gente tem o dia todo para que o pessoal da livraria faça a edição e entregue para a gente. Talvez eles não consigam entregar na segunda-feira, talvez eles entreguem na terça. Aí, às vezes, eu tenho que conferir quais são as escolas que estavam disponíveis na terça, mas aí talvez a escola de terça-feira vai ter que mexer um pouco no horário para que possa dar tempo de receber o vídeo, sabe? Então, assim, é uma coisa que a gente ainda vai ter que trabalhar. Vai ter alguns erros, vai ter alguns probleminhas aí que a gente vai ter e a gente vai adaptando. Outra coisa é que tem algumas atividades que vão, principalmente na parte prática, eu ainda vou conversar direitinho com a equipe da livraria, porque talvez a gente faça, a escola que vai trabalhar de forma síncrona, a gente faça o seguinte, eu ou a pessoa que está dando a orientação, passa as orientações e a professora ou os alunos, de alguma forma, gravam vídeos das atividades, e aí, né, que aí vocês vão ter de uma forma mais dinâmica, né,
façam essa gravação, ou durante a própria chamada de vídeo, a gente tem alguém que fique conectado com o celular e aí acompanhe a atividade. E aí eu mando isso para o pessoal da livraria, que é quem está fazendo a edição para a gente, eles montam, traduzem, fazem a interpretação de Libras em cima disso, e aí a gente manda para a escola. Só que isso vai demorar um pouco mais, então também a gente vai ter que descobrir como é que vai ser a melhor dinâmica para fazer isso. Mas a gente a parte prática, principalmente, é que vai ser um pouco mais desafiadora, assim, porque a gente vai estar fazendo de forma online. Mas a gente espera que pelo menos a base para vocês conseguirem desenvolver com seus alunos, a gente consiga passar. E aí, depois vocês façam os registros de vocês por conta e a gente acompanha depois para ver o que deu certo, o que deu errado. A gente vai fazendo de cada caso de um jeitinho, né? Cada caso de uma vez, assim. Não sei se ficou claro. Sim, sim, agora sim. Tá perfeito. Maravilha. Mais alguma dúvida, pessoal? Se vocês também tiverem dúvida, de novo, reforço, tem o meu WhatsApp, pode ser que eu não consiga responder na hora, que vocês, né, principalmente agora, espero que quando tiver os perrengues a gente consiga responder na hora, né, para vocês. Mas agora, se talvez eu não consiga responder na hora, mas logo quando eu ver eu já respondo para vocês. Então, vocês podem me chamar no particular ou podem falar lá no grupo, fiquem à vontade, usem esse canal para que a gente consiga se ajudar também, assim, e atender. E assim também, se tiver alguma escola que teve uma experiência legal, eu queria que vocês compartilhassem, sabe? Eu queria que, quem sabe, o ano que vem a gente faça um encontro dessas escolas para que a gente compartilhe as coisas boas, as coisas ruins que deu, sabe? Enfim, é um sonho, vamos ver. Oi, Fernanda. Oi, Flávia, lembrei de uma pergunta de uma aluna que eu gostaria de perguntar, lembrei aqui do nada. Ela me perguntou se elas vão poder divulgar na internet, nas redes sociais, Facebook, Instagram, as fotos e os vídeos que nós que a gente faça durante o projeto. Aí eu falei assim, bem, a gente está fazendo parte de um projeto maior, então vou perguntar se vocês vão poder divulgar, né, nas redes sociais pessoais. E aí eu lembrei disso agora. Sim, sim, totalmente. Quanto mais vocês divulgarem, melhor para a gente, melhor para as escolas, melhor para o projeto como um todo. Eles querem muito que a gente compartilhe, o máximo que a gente puder. A única preocupação que eu tenho é que vocês preencham aquele dito cujo lá daquele formulário não, daquele termo de autorização, porque aí provavelmente até o British Council vai querer compartilhar também essas imagens quando vocês marcarem eles, por exemplo. Então, para eles terem essa liberdade de repostar ou recompartilhar, eles querem esses termos, sabe? Para a gente ficar tudo muito bem certinho. Então, divulguem o máximo que vocês quiserem. Marquem sempre o meu Instagram, que eu quero acompanhar também. Marquem o British, marquem o Butantan, marquem a USP, marquem todo mundo. E o que importa é que a gente espalhe essa ideia e esse projeto para o Brasil todo. Nosso sonho é que a gente consiga um dia atingir todas as escolas, né? Ou ter esse projeto de uma forma periódica em pelo menos todos os estados brasileiros. Então, assim, quanto mais pessoas souberem desse projeto, melhor. Então, é super bem-vindo. Tá bom?